Ele é um judeu, esse camarada. Ele faz a seguinte afirmação, que é uma bomba na teoria da evolução e nesse negócio de tronco sub-raça, que o homem, quando veio ao mundo, primeiro fazia depois até conseguir falar, não é? Porque vem evoluindo, né? O homem vem evoluindo até chegar à linguagem. Agora a Bíblia diz, escute só, a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, 27, 28, quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? Imediatamente, você acompanhando os 3 versículos, você vai ver que Deus fala com o homem. Deus fala com o homem. Leia aí para mim o versículo 28 aí. Leia para mim o versículo 28 de Gênesis. Aqui, eu vou ler, eu estou aqui com o microfone, fica mais fácil. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que se move sobre a terra. E no 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, Deus faz o homem e fala com o homem. Deus fala com o homem porque o homem tem o entendimento da fala e porque também fala. Noam Chomsky diz que a linguagem é inata ao homem. O homem nasce com a linguagem, ele precisa do aprendizado social para desenvolver a linguagem. Não existe isso que o homem um dia gritou, berrou, falava por sinais e depois foi evoluindo até começar a falar. O maior intelectual vivo do mundo concorda com o princípio da Bíblia: Deus fez o homem completo. Agora, vamos ver se dá para botar o teosofismo e o espiritismo kardecista como fundamento da nossa fé, se dá para trocar por Jesus. Já vimos que não dá para trocar Mormon e Joseph Smith por Jesus. Não dá. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá para trocar Jesus Cristo como fundamento da nossa fé pela doutrina do teosofismo e do espiritismo kardecista, que tem a mesma base. Isso é, o homem se aperfeiçoa por si mesmo, passando uma escala de evolução de vida, morte, vida, morte, vida, morte, até chegar a ser um espírito de luz, ou um espírito evoluído, ou chegar no karma, que é a mesma coisa. Bem, os kardecistas gostam de usar a Bíblia. A Helena Blavatsky já não gosta muito de Bíblia, mas eles gostam de usar a Bíblia. Gostam de usar passagens que estão em Mateus, que estão em Lucas, que diz que João Batista era o Elias reencarnado, quando a Bíblia diz que ele estava, o mesmo espírito de Elias operava em João Batista, ele estava na virtude de Elias. Bom, vamos ter que entender isso aqui. Existe um princípio da hermenêutica que a Bíblia por si só ela se explica. Esse é um princípio da hermenêutica. A Bíblia não precisa da minha ajuda para se explicar. Ela por si só ela se explica. Então vamos ver se João Batista era de fato Elias reencarnado, baseado nessas passagens que falam acerca de João Batista e de Elias, no mesmo espírito, né? O que significa isso? Número 1, a época de Elias e a época de João Batista se pareciam. Apostasia, distância de Deus. Tanto Elias veio para chamar o povo para Deus, como João Batista também veio para chamar o povo para Deus. A similidade aí. Segunda similidade, o mesmo espírito que operou em Elias era o mesmo espírito que estava operando em João Batista, o Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus e não o espírito deles, mas o Espírito de Deus que movia. Uma outra similitude é que havia no trono um rei, um soberano caído e dominado por uma mulher. Tanto Acabe, na época de Elias, era dominado por Jezabel, como também o rei que estava dominando naquela região tinha uma mulher que também dominava ele, tanto é que ela pediu a cabeça de João Batista e foi oferecida. Então essas são similitudes. Agora vamos para a doutrina da reencarnação,
que a doutrina da reencarnação diz? Para haver reencarnação tem que haver morte. Morte nasce, morte vive, morte volta, para você ir se aperfeiçoando numa escala. Bem, número 1, a Bíblia fala que Elias não morreu. Em 2 Reis capítulo 2, ele foi transladado ao céu numa carruagem de fogo. Se Elias não morreu, não pode haver reencarnação. Se Elias não morreu, então João Batista não é Elias reencarnado. A primeira, é uma contrariedade na própria doutrina deles. Segundo lugar, em Mateus capítulo 17, na transfiguração, quem aparece? Moisés, Elias e Jesus. As passagens em Mateus estão numa ordem cronológica. No capítulo 14, João Batista morre. No capítulo 17, aparece Elias. Bem, está errado. Segundo eles, João Batista é reencarnação de Elias. Quem tinha que aparecer na transfiguração seria João Batista e não Elias. Entenderam? Perfeito? Quem aparece no capítulo 17, depois da morte de João Batista, quando Jesus se transfigura e mostra a sua glória, quem está com Jesus? Elias e Moisés. Elias não podia aparecer ali. Quem tinha que aparecer ali era João Batista, que era a última reencarnação, segundo eles. Então, segundo furo da doutrina. Terceiro furo. Pergunta aí ao pessoal espírita que acredita em reencarnação. Ele diz assim: eu, há 1000 anos atrás, eu era um plebeu na corte do rei não sei quem. Há 500 anos atrás eu era não sei o que. Ninguém sabe mais do que o próprio João Batista, nem Allan Kardec, nem espiritualista nenhum. Em João capítulo 1, versículo 21, perguntaram a João Batista: você é o Elias? Não sou. Ninguém sabe mais do que João Batista. João Batista falou que não era. Allan Kardec não sabe mais do que João Batista. Eles também gostam de usar a passagem de João capítulo 3, a partir do versículo 3, quando a Bíblia fala no novo nascimento, para falar de reencarnação. Novo nascimento, nasceu de novo. Como a Bíblia, o princípio da hermenêutica, de que a Bíblia se explica por si mesmo, e que texto sem contexto é pretexto para heresia. Primeiro que a passagem de João capítulo 3, do versículo 3 ao 5, que fala de novo nascimento, é bem explícita. Quando Jesus vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, na verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos não entende e diz assim: como eu já sendo velho vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus vai explicar o que é novo nascimento. Nicodemos, na verdade te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água, palavra. Pela ação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra é que limpa. E pela ação do Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre novo nascimento. A Bíblia explica. João capítulo 1, a partir do versículo 12, a Bíblia explica o que é novo nascimento. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Novo nascimento na Bíblia é nascer de cima, é nascer de Deus, é ser transformado pelo poder do Evangelho. O que a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, é que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. O que a Bíblia fala em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo dizendo assim: mesmo que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Evangelho segundo Allan Kardec, seja anátema. Evangelho é segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem mais uma coisa para mostrar para você,